Fala galera, beleza? Sou o professor Luciano Silveira do Ensino Médio Biologia e venho trazer para vocês assuntos que vocês já viram lá no ensino fundamental, tá? A gente vai fazer uma retomada de conteúdos, principalmente sobre a célula, né? Nos focos lá, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tá? Isso aí vocês já viram lá no sexto, no sétimo, oitavo ano, né? E agora a gente vai retomar aqui. Célula procariótica e célula eucariótica, ou você também pode chamar procarionte e eucarionte, ou procariótica ou eucariótica. Todas as maneiras estão corretas, ok? Gente, assim, só para diferenciar, só para vocês lembrarem algumas questões básicas, né? A célula procariota, né? Ou seja, ela tem um material genético não envolto por uma membrana, ou seja, ela não possui uma membrana nuclear envolvendo esse material genético. E também ela não tem organelas membranosas, aquelas organelinhas que vocês viram lá, né, de retículo endoplasmático e tudo mais, tá? Ela não vai ter isso aqui. Já a célula eucariótica, que tem nos animais, nas plantas, né, e tudo mais, elas têm esse material genético envolto por uma membrana. E essa membraninha, eu coloquei o nome aqui, ó, carioteca, tá? O nome dessa membrana, tá? E ela também tem as organelas membranosas. Aí vai ter uma diversidade enorme dessas organelas. Mas uma coisa comum entre as duas, ambas possuem ribossomos, que é uma organela ali responsável pela síntese de proteínas. Vamos ver mais para frente também. E vocês vão ver durante o ano também aqui no ensino médio. Beleza, gente. Com relação à estrutura celular, aqui um modelo básico de célula eucarionte, tá? Por quê? Porque a gente vê estruturas membranosas, né? Então, basicamente é isso. E nós vamos ter nomes específicos para essas organelas. Vamos lá. Nós temos a membrana plasmática, que está envolvendo, né, todo o conteúdo celular. Nós temos o citoplasma, que é esse material gelatinoso onde estão imersas, estão mergulhadas essas organelas. Nós temos o núcleo celular, onde você vai ter ali o material genético, todo o comando, já vamos falar sobre isso também. Nós temos as mitocôndrias, representadas naquela organela em azul, responsável ali pela respiração celular e tudo mais. Nós temos o retículo endoplasmático, que aparece todo esse emaranhado ali, né? Nós temos os lisossomos, responsáveis pela digestão celular. Nós temos o complexo golgiense e nas células vegetais nós vamos ter os cloroplastos. Esses cloroplastos não aparecem daí em células animais, em células de fungos e tudo mais. Muito bem, gente. Em termos de estrutura celular, fazendo um comparativo, está colocado aqui uma célula vegetal e uma célula bacteriana. Então nós vamos ter essa aqui como uma célula, né, basicamente eucarionte e aqui uma célula procarionte ou procariota, ok? Então vamos a um quiz, gente. Não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por membrana nuclear. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam núcleo definido, delimitado por membrana, são chamadas de, as alternativas, letra A, autotróficas, letra B, heterotróficas, letra C, eucarióticas ou letra D, procarióticas. Dou um tempinho para vocês tentarem resolver essa questão.
Então vamos lá, galera. Falando, né, no geral, as células elas possuem membrana, citoplasma e material genético. Aquelas que têm o núcleo definido e delimitado por uma membrana são as chamadas eucarióticas. Muito bem. Pessoal, existe a membrana plasmática, que a gente viu que é aquela estrutura externa da célula, né? Então vamos ver algumas funções dessa membrana. Primeiro, ela delimita a célula. Então ela tem essa função de delimitar, dar o formato da célula, né? A gente vai ver mais para frente, vocês já viram também no ensino fundamental, que existem vários formatos de células. E quem vai delimitar isso é a membrana plasmática. Muito bem, ela vai ter esse trabalho de selecionar o que entra e o que sai da célula. Também ela detecta sinais do meio externo, ela tem essa sensibilidade de detectar, né? E também ela faz um trabalho de permeabilidade seletiva. A palavra de permeabilidade é aquilo que é permeável, então ela seleciona aquilo que tem condições e permissão de passar através da membrana. Ok? Então vamos ao exercício. Com relação à membrana plasmática das células, podemos citar algumas funções bastante importantes para ela. Das funções abaixo, assinale a única a que se refere à membrana plasmática. Letra A, produção de energia. Letra B, selecionar a entrada e saída de substâncias. Letra C, digestão celular. Letra D, fotossíntese. Ou letra E, a divisão celular. Essa é bem tranquilo, a gente comentou agora há pouquinho, mas eu dou aquele tempo para vocês tentarem resolver. Já voltamos. Então, pessoal, a única função relacionada à membrana plasmática dentre essas listadas ali é selecionar a entrada e saída de substâncias. Essa é bem tranquila, a gente viu agora há pouquinho ali. Falando do núcleo celular agora, de um modo geral, possui todas as informações genéticas
comanda e gerencia toda a célula. Ele seria, vamos dizer, a central de comando celular. Tá? Então ele tem uma função muito especial. Controla as atividades celulares, estabelecendo quais e quando as proteínas serão produzidas. As proteínas vão dar todo o comando, todo o funcionamento da célula, e quem determina isso é o núcleo celular. Vamos ver mais sobre o núcleo ali. A maior parte do material genético na forma de DNA é armazenada aqui no núcleo celular. Beleza? Ele coordena as atividades das células por meio da síntese de RNA. A palavrinha síntese significa produção, então ele vai produzindo RNA à medida que é necessário, ligado à síntese de proteínas. Então, esse RNA sai com a ordem para que lá no citoplasma sejam produzidas proteínas. Então, tudo sai aqui do núcleo. Okay? Aqui está mostrando aqui uma estrutura, os poros, né, que tem no núcleo, a cromatina, o nucleolo aqui no meio, o envoltório nuclear, que seria ali a carioteca. Tá? E falando especificamente, agora dando um zoom melhor nisso que eu estou dizendo. Carioteca, membrana nuclear, envoltório nuclear são todos sinônimos de uma, né, falando ali da parte que envolve o núcleo celular. São duas membranas lipoproteicas, ou seja, lipo e proteico quer dizer feita de lipídios e de proteínas, né? E elas delimitam o núcleo, separam o material nuclear do citoplasma. Tem que ficar armazenadinho, separadinho ali. Possuem poros por onde ocorre a comunicação, entre a parte interna e externa do núcleo. Então, o que entra, o que sai ali do núcleo, do material produzido, do RNA, sai por esses poros, ok? Nucleoplasma, ou também chamado de carioplasma, também são sinônimos. É o conteúdo fundamental que tem no núcleo da célula e está envolto, rodeado, né, como diz ali, pela membrana nuclear. Então, essa parte que valeria a um citoplasma nuclear, a gente vai chamar de nucleoplasma, também você pode chamar de carioplasma. As duas maneiras estão corretas. E a cromatina, gente? O que é a cromatina? É um complexo de material genético e proteínas, né, que se encontram dentro do núcleo celular, dentro dessas células eucarióticas, obviamente, porque as procarióticas não têm essa organização aqui, elas não têm o núcleo celular, não tem a carioteca envolvendo o material genético. Aqui nós temos a membrana, vendo mais de perto, os poros, como a gente já viu também. Aqui o nucleolo aqui no meio, o nucleoplasma, lembrando aquela parte líquida, né? Vamos dizer como se fosse o citoplasma do núcleo, e a cromatina espalhadinha aqui. E o nucleolo, que é uma estrutura esférica sem membrana, tá? Ele não tem membrana, ele é constituído de proteínas e RNA, ou seja, ácido ribonucleico. É onde se formam os ribossomos. A partir dali, né, eles vão dar origem, vai lá para o citoplasma, onde vai ter a síntese de proteínas, vocês já viram em outros momentos. Vamos a um segundo exercício então, pessoal. Considere os seguintes constituintes celulares. 0,3, parede celular. 0,5, membrana plasmática. 0,6, carioteca. 0,7, DNA. 0,8, ribossomos. 10 mitocôndrias e 12 cloroplastos. Preste bem atenção nessa numeração aqui. Vamos à segunda tela. Entre as alternativas, assinale a sequência, né, somando essa sequência, representativa das estruturas ausentes nas bactérias. O que não tem nas bactérias? Lembre que as bactérias são células procariontes ou procariotas, né? O que é? Esse exercício você vai pegar as verdadeiras, vai anotar o número delas e vai fazer a somatória e o resultado dessa somatória você vai assinalar aqui. Letra A, somatória 30. Letra B, somatória 21. Letra C, somatória 28. Letra D, somatória 22. Ou letra E, somatória 51. Vamos lá com vocês agora.
Gente, é o seguinte, vejam bem, é uma questão de vestibular, né? Ela traz assim de uma maneira mais complexa, mas na verdade é a mesma coisa, falando de uma maneira um pouco mais trabalhosa, aí para dar uma complicada na tua cabeça aí, mas é tranquilinho, vamos lá. Tá falando, gente, desses constituintes celulares e o que não existe nas bactérias, ou seja, ausente nas bactérias. Parede celular, membrana plasmática, carioteca. Opa, carioteca já não tem, beleza? Carioteca não tem. DNA, ribossomos, aí entramos nas duas organelas que são consideradas membranosas, né? Mitocôndrias e cloroplastos. Então, qual que é a ideia? É você ver, assinalar ali as corretas, né? Dentro daquilo que você acha, né? Dentro daquilo que é pedido, e depois fazer a somatória, um exercício um pouquinho diferente. Então, vamos lá, gente. A somatória seria a 6, 10 e 12, totalizando 28, letra C. Então, vamos lá. A 6, carioteca, né? Vamos ali, a outra, a 10, mitocôndrias, e a 12, cloroplastos. São as organelas membranosas, ou seja, isso não existe nas bactérias. Lembrando, gente, só assim, existe aquela questão. As bactérias são células procariotas, ou seja, elas não têm o núcleo celular, portanto não tem carioteca, não vai ter ali o nucleoplasma, não vai ter todas aquelas estruturas. As bactérias, pelo fato de serem procariotas, elas têm um material genético espalhado no citoplasma, então elas também têm uma função, elas também são células, tá? Elas também são células, isso é importante saber. Mas elas não têm esse núcleo envolvendo todo, né, todo ali o material genético, mas por outro lado elas possuem. Mas vamos lá, gente. Revisando então, o que nós vimos nessa aula especificamente? Todos os seres vivos são compostos por células. Lembra lá da teoria celular que diz que todo ser é formado pelo menos por uma célula. Se não existe essa célula, o que acontece? Ele não é considerado ser vivo. Lembra lá da história dos vírus? Os vírus, eles não são considerados um ser vivo porque eles não têm células, eles são acelulares. Eles têm lá um material genético, tem uma cápsula, beleza? Mas eles não têm células, também não têm metabolismo, não tem nada. Então, portanto, todos os seres vivos são formados por uma única célula, tá? O ser inicial que surgiu no planeta Terra era um ser unicelular que depois foi se reproduzindo, lá na frente se tornaram seres coloniais e foi havendo todo o processo de evolução biológica que vocês já viram em algum momento, tá? Outra coisa, as células, de um modo geral, elas são compostas por estruturas que a gente vai chamar de organelas celulares, né? Cada qual com funções específicas. Então, a célula é como se fosse, assim, uma fábrica, a célula é como se fosse, assim, uma cidade com funções, com ruas, com indústrias e tudo mais, porque são funções de produção de energia, funções de captação do lixo celular, eliminação desse lixo, então ele tem um funcionamento assim completo, como se fosse assim uma cidade mesmo, em sintonia ali, uma parte com outra, todos os lados ali. O núcleo celular é o centro de comando da célula e coordena as atividades celulares. Ele que determina, né, até mesmo algumas doenças genéticas e tudo mais, elas têm relação com o núcleo celular. Ele é o chamado centro de comando celular, certo, gente? Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Muitos desses conteúdos, assim, você pode até não lembrar, você pode, né, ter visto há bastante tempo e você precisar retomar. Então, essa aula vai ficar gravada no YouTube, você vai conseguir revê-la quantas vezes for necessário. Você pode parar, você pode fazer anotações, pode rever alguns conceitos que a gente trabalhou, tá? Além de tudo, você tem o teu material didático, né, que também ele é agrupado junto nas aulas que vão para o Google Classroom, você pode acessar esse material, e caso você não tenha condições, você tem todo o direito de ir até a escola, pegar com a direção, com os pedagogos da escola, pegar o material, levar para casa, tentar fazer, devolver para que seu professor possa corrigi-lo e, né, acessar e pôr a sua nota lá no RCO, né, e mesmo esclarecer. É importante você ter essa relação de esclarecimento com o teu professor no Classroom, ok? Gente, até uma próxima e muito obrigado. Valeu!